Nós vamos falar sobre antroposofia, a contribuição da antroposofia para o bioalinhamento. Como é que essa ciência tão rica conseguiu contribuir para a gente? Então, olha só, setênios. O que são setênios? Setênios é uma nomenclatura que foi dada para uma série de conjuntos de anos e eventos, né, dentro do estudo da antroposofia. Primeiramente, né, a antroposofia é uma ciência que foi estudada pelo um alemão chamado Rudolf Steiner. Foi desenvolvida né, por um cientista alemão chamado Rudolf Steiner. Uma das partes do estudo da antroposofia diz que a nossa vida ela é marcada por uma série de eventos que vão acontecendo em determinados períodos da nossa vida. Esses períodos são marcados, eles têm praticamente assim, um calendário interno, né? Que de 7 em 7 anos acontecem vivências importantes na nossa vida para o nosso desenvolvimento. Mas a partir daí, cada vez que você fecha um ciclo, um setênio, você vai ingressar no novo setênio. E esse período entre um setênio e outro gera um processo de transformação. É um momento, digamos que relativamente tenso. Não é tenso porque é perigoso, não é tenso porque é nervoso, é tenso porque é um processo de transformação, e toda transformação traz uma novidade, é esse nível de tensão, tá? Se a gente tem vivências particulares de 7 em 7 anos, então nós temos lá o primeiro setênio, que é de 0 a 7 anos, segundo setênio, 7 a 14 anos, e terceiro setênio, 14 a 21 anos. Então vamos lá. Então nossa vida, ela passa por períodos que nós precisamos ter vivências importantes de 7 em 7 anos. Esses 7 em 7 anos são marcados por etapas do desenvolvimento, tá? Então tudo aquilo que a gente vive, por exemplo, de 0 a 7 anos, é uma preparação, é uma parte da preparação para a vida. Na verdade, de 0 a 21 anos seria a preparação para a vida. Preparação para a vida. O que é preparação para a vida? Isso significa que quando eu completo 21 anos de idade, se eu tive todas as vivências necessárias para os 3 primeiros setênios, eu estou pronto para viver a vida. Ou seja, não é a maioridade. Maioridade é o que seu RG possui. Maturidade é outra coisa. Então, o que é que a antroposofia diz? Se você viveu adequadamente os 3 primeiros setênios, você está maduro para viver as suas próprias experiências. Você está pronto para viver a sua vida, tá? Aos 21 anos de idade. Agora, logicamente, nós não somos assim, cartesianos. Até ontem, com 20, ele não está maduro. Não, no dia do aniversário dele, faz as malas e cai fora para o mundo. Não. Baseados, inclusive, nos estudos do Rudolf Steiner, da antroposofia, o pai da antroposofia. Se você viveu adequadamente os 3 primeiros setênios, com todas as vivências, com todas as experiências reais que esses 3 primeiros setênios exigem, aí sim você está pronto para viver suas próprias experiências. Você está maduro no sentido de eu não tenho experiência de vida. Eu não tenho ainda experiência de vida. Porém, eu tenho uma preparação para ter as minhas experiências. Vocês conseguem entender que é muito diferente? Porque a experiência de vida será a partir dos 21, tá? Serão os outros setênios. Eu não tenho experiência de vida, mas eu tenho maturidade para lidar com as minhas próprias experiências. Vamos falar então dos 3 primeiros setênios. Na verdade, eu sou apaixonado pelos 3 primeiros setênios. Eu gosto muito do que vem depois dos 21, mesmo porque eu já tenho mais de 21. Eu tô com 42, eu fiz já 2 vezes 21, os 3 primeiros setênios. Eu já me preparei para a vida e já preparei tudo de novo.
Eu tô indo pro 7º setênio, meu Deus. Ô louco, o 7º setênio é número cabalístico, né? 7º setênio é muito cabalístico, ô louco. Fiquei até com medo agora. Bom, mas tá maravilhoso esse ano. Tá maravilhosa a entrada pro 7º setênio. Se eu de 0 a 7 estou vivendo o que uma criança de 0 a 7 tem que viver, isso é muito leve. Se eu de 7 a 14 anos estou vivendo o que uma criança de 7 a 14 anos tem que viver, é leve. E se torna leve, tudo aquilo que é leve é prazeroso, é fluido. E eu quero repetir, não tem peso, não tem esforço. Então, quais são as principais mensagens? Nossa, são maravilhosas. Eu acho que é por conta do encantamento de estar tendo filhos, essa questão de observar os setênios me ajuda muito a nortear na educação deles, na correção, como chamar a atenção, como corrigir, como... enfim, não é que a gente vai acertar sempre, mas a gente consegue ter um amparo quando a gente vai fazer algo, tomar uma atitude. Porque é muito sério ter filhos, é uma responsabilidade muito grande. Mas se você tem um norte, se você tem um embasamento que te deixa também leve, não é leve só para criança, é leve para você. É leve para você professor, é leve para você pai e mãe, é leve para você educador, é leve para você de qualquer âmbito, né? Então olha só, se é uma criança que é extremamente dependente, e até os 7 anos, aos 7 anos ela já toma banho sozinha, ela já se alimenta sozinha, ela tem os amiguinhos. Sim, é que nós estamos assim, já no extremo do setênio, já caindo para o próximo setênio. Mas, aos 7 anos nós ainda estamos ali no primeiro setênio, na transição entre o primeiro e o segundo. Mas nós temos já uma criança que corre, que anda, que faz esportes, que torce para algum time, que tem uma religião, que tem uma opinião, que tem preferências. Diferente daquele bebezinho que acabou de nascer, que já está fazendo parte do primeiro setênio. O que eu estou falando aqui? Em 7 anos muita coisa acontece. As experiências mais marcantes estão relacionadas a justamente isso tudo que eu falei. É necessário ter um ambiente que gere proteção, um ambiente que gere segurança, carinho, afeto, não falte alimento. Um ambiente onde a sobrevivência esteja garantida. Se essa criança tem essa dinâmica, olha só, 0 a 7 anos, eu tenho essa seguinte dinâmica aqui, ó. A criança recebe tudo. É essa dinâmica que eu tenho. Tudo é estímulo para essa criança. A criança aqui é uma esponjinha, um radar. Tudo ela percebe, tudo ela capta, tudo ela interage, querendo ou não. Então aqui ela tem um campo de absorção. Por que ela tem isso? Porque ela está iniciando, ela acabou de chegar nesse mundo. E se ela acabou de chegar nesse mundo, tudo se transforma em estímulo para ela. Por isso que o ambiente ele tem que ser de harmonia, de carinho, de afeto, de proteção, de segurança, de que não vai faltar nada em nenhum aspecto. Então é esse receptor, tudo ela recebe, tudo ela recebe. Então se você grita com ela, ela recebe esse estímulo como um comportamento normal. Se você não oferece nada para ela, não oferece verdura, não oferece só carne, é um comportamento que para ela vai ser normal. E aí ela vai se espelhando em você. Tanto que existe uma fase, né, da criança que ela vai lá e começa a calçar os seus sapatos, né? Vai lá da mamãe e começa a calçar as sandálias dela. Por quê? Espelhamento, eu quero ser igual a você. E para ser igual a você, eu vou gostar das coisas que você gosta, eu vou escutar a música que você escuta, eu vou ter as preferências que são as suas preferências. Mas isso eu não sei, eu sou um radar, sou uma esponjinha, né? O Cristiano Pisco aprende por repetição, tá? Um espelhamento e repetição, tá? Ela repete o que o adulto faz. E assim é por isso que o ambiente escolar, se ele pudesse estar alinhado ao ambiente familiar, que se pudesse estar alinhado ao ambiente social, puxa, seria o ideal.
seria o ideal. Pena que não é exatamente isso. Por quê? Porque muitas vezes, vamos pegar uma coisa bem simples, uma atividade recreativa, ela muitas vezes é colocada como competição. Legal, legal. Só que uma competição, a gente tem que tomar muito cuidado nessa fase. Porque uma competição, ela pode gerar traumas para uma criança na questão de gerar expectativas e frustrações. Expectativas e frustrações. O ideal é que, se tudo estivesse alinhado, uma competição, você não tem um adversário, você tem um oponente. Oponente é diferente de adversário. Oponente significa que o outro defende os interesses dele e você defende o seu interesse. Qual que é o interesse? Ganhar. Mas adversário, outros sinônimos assim, são de que eu sou contra você e você é contra mim. E dependendo da forma como é estimulado, então lá na escola, uma competição, que seja então uma competição entre oponentes e não de adversários. Quando você tem adversários, você vibra com o erro do outro, você vibra pela perda do outro, você torce contra, você torce mais contra o oponente do que a favor de você ganhar, tá? Você tem o bebezinho que está engatinhando e ele vai ficando semi-ajoelhado, é a fase que meu filho está agora, o segundo. Ajoelhado e fica de pezinho. O que significa isso? Erguer-se para a vida. Um simples ato neuromotor de motricidade gera uma representação simbólica para uma preparação para a vida. O que eu estou falando aqui? Erguer-se para a vida, um jovem de 21 anos, erguer-se para a vida é levantar a cabeça e ir atrás do primeiro emprego, por exemplo. Ele traz a possibilidade de alguém falar não, fechar a porta na cara dele e ele buscar a próxima porta. Ele ir atrás da próxima porta. É erguer-se para a vida. Erguer-se para a vida, eu quero novos ângulos. O bebezinho, ele fica engateando e as coisas mais interessantes, onde os pais colocam? Em cima da mesa. Enquanto ele está engateando, ele nem vê. E agora, as coisas mais interessantes estão em cima da rack, estão em cima da mesa. E quando ele ergue-se para a vida, ele tem a possibilidade de alcançar novos horizontes, novas possibilidades. E isso tem uma representação simbólica que fica registrada aqui dentro. Registrada aqui dentro como um aprendizado, uma maturidade para ir para o próximo nível. Guardem isso. Cada fase da vida deixa um registro de maturidade para que você vá para o próximo nível. Primeiro setênio, o mundo é bom. Ou seja, é como se fosse o conto de fadas. Conto de fadas é o seguinte: não importa o que aconteceu, o primeiro setênio diz que conto de fadas, no final todos foram felizes para sempre. Então, teve uma frustração, teve uma situação desagradável, dos planos, enfim e tal, você vai ter que buscar criatividade suficiente para finalizar bem aquele dia. Por que conto de fadas que a gente fala? Conto de fadas sempre tem o vilão, sempre tem uma situação onde existe uma dor ali. E o que eu estou dizendo, uma dor pode ser uma frustração, uma decepção, vamos hoje ao parque, mas choveu, vamos para a piscina, mas não fez sol. Vamos passear, mas não tem ninguém na casa onde vocês foram visitar o amiguinho. O plano B, ele tem que estar aberto. Não precisa estar pronto, mas você precisa ter a criatividade aberta. Criatividade aberta que eu digo é assim: nossa, não deu certo, que chato, vamos voltar para casa. Não deu certo, o que nós podemos fazer para amenizar isso ou para tornar melhor ainda? Às vezes o plano B é melhor do que o A. Às vezes o que gerou uma frustração inicial será justamente
a melhor coisa que aconteceu. Por quê? Às vezes o plano B, ele é melhor do que o A. Porque o plano A, porque olha só a oportunidade que você tem nas mãos, que legal. O plano A é algo previsível, planejado, elaborado, né? Por isso que gera uma expectativa. E o plano B? O plano B é uma surpresa que está guardada dentro de um baú de ouro. Por que assim? Porque é a surpresa. Olha, isso não deu certo, mas... E aí você tira o coelho da cartola. O plano B, por não ter sido planejado, o plano B, por não ter sido esperado, ele traz o efeito surpresa, o efeito uau. E é isso que o primeiro setênio pode nos propor. Qual é a mensagem principal? O mundo é bom. Essa é a mensagem que cria um dos pilares para a construção da construção de um ser humano maduro, tá? Então, muito bem, muito bem. Gera também, é preciso gerar confiança, né? Gerar confiança. Como é que gera confiança? Já pensou, por exemplo, você chega na beira da piscina e seu filho está ali, você fala assim, filho pula, filho pula, filho pula. Aí o filho pula, você sai da frente. Você sai da frente. Que legal, que legal. Aí você sai da frente e diz o seguinte, que você fez aquilo que é para ele ganhar coragem, que é para ele aprender a nadar, que é para ele isso, que é pra... Tá, ele aprende a nadar, ele aprende a mergulhar, ele aprende muitas coisas. A única coisa que ele também aprende, que você esqueceu, é que ele não pode confiar em você, nem nas pessoas. Porque se o pai dele fez isso com ele, ele vai confiar em quem? Aí sabe o que acontece? Quando você vai lá para os 21 anos de idade, você não... Ou antes, né? Ou antes, na verdade. Você não tem namorado ou namorada, ou tem relacionamentos curtos. Por quê? Porque você não consegue confiar em ninguém. Quando você vai abrir o negócio, você não consegue ter sócios. Por quê? Porque você não consegue confiar em ninguém. Quando você vai dividir uma casa, você prefere morar sozinho. Por quê? Porque você não consegue confiar em ninguém. Então o que acontece? Por que isso? Porque o mundo não é bom. É essa mensagem que ficou. O elo de confiança foi quebrado do seu pai com você. Imagine o registro negativo que ficou. E o terceiro setênio? O terceiro setênio diz assim... e o desenho? Peraí, o desenho do segundo setênio dá para aproveitar aqui. Segundo setênio de 7 a... Vixe, agora tá difícil. Como é que eu faço o número 14? Não sei fazer o número 14 ao contrário. Deixa eu ver. Esse aqui? Não. É aqui. Tá valendo. 7 a 14. Qual que é a dinâmica? Olha só. Eu recebo estímulos. Recebo muitos estímulos externos. Mas eu também tenho as minhas preferências. Ok? Eu recebo, mas eu também dou. Então é assim, filho, vamos torcer pro Palmeiras? E às vezes ele vai querer torcer pro Santos. Ok? Ele começa já a ter opiniões próprias. Filho, vamos aprender a jogar futebol? E às vezes ele quer aprender música, né? E assim por diante. Porque é uma troca. É uma troca. Ele começa a se interessar também pelo mundo, pelo encantamento do mundo. O mundo dele deixa de ser somente a caixinha que é pai e mãe e irmãos. O mundo dele se expande e essas novas experiências com o mundo externo provocam dinâmicas. Então ele recebe estímulos, mas ele também dá estímulos. Tá? Já já eu respondo as perguntas aqui. As perguntas gerais, tá?
Terceiro setênio. Terceiro setênio, nós temos uma mensagem que é justamente o seguinte: o mundo é verdadeiro. Aqui, que é de 14 a 21 anos, aqui eu já tenho o seguinte: uma pessoa, um adolescente, que ele começa a ter muitas opiniões, ele até briga com os pais ou discorda dos pais, né? Não precisa ser um confronto, pode ser uma discórdia de opinião, que talvez nem é manifestada verbalmente. Mas, por quê? Porque ele já tem uma noção do mundo, ele já tem uma noção de quem ele é, ele tem uma noção dos desejos dele. Isso, Giane, perfeita, a Gudrun. Essa autora é demais. Então ele já tem uma noção do mundo geral. E o que é que acontece isso? Nesse terceiro setênio, ele quer mostrar quem ele é. Como é que ele mostra quem ele é? Ele precisa romper algumas relações. Por isso que ele vai começar a discordar dos pais. Por que que ele começa a discordar? E como eu disse, ele não precisa brigar com os pais, nem entrar em confrontos. Discordar, às vezes, é só ter uma opinião diferente, que muitas vezes nem é verbalizada, tá? Algumas vezes é escancarada, mas em outros casos nem é verbalizada. Então, no terceiro setênio, eu tenho uma dinâmica diferente dessas duas anteriores, onde o mundo é verdadeiro. Aqui ele está pronto para bater com a cara no muro, bater com a cara no chão, levantar, começar a ter as suas próprias experiências. A dinâmica de 14 a 21 anos é: eu ofereço. É desse jeito. Adolescente não é assim? Eu sei tudo. Se ele não fala, ele pelo menos pensa: eu já sei, eu sei como é, eu vou fazer assim, eu já penso assim, eu discordo. Por que que ele tem que fazer isso? Porque ele tem uma necessidade instintiva de não ser uma versão dos pais. Ele quer ser ele mesmo. E é uma necessidade para que ele cresça e amadureça, senão ele sempre vai estar dependente. Ele não quer ser uma versão dos pais. Ele honra os pais, mas agora ele precisa, é como se fosse uma mochila. Uma mochila. Vamos supor que você... Vamos fazer um esqueminha de mochila dos 3 primeiros setênios. Primeiro setênio, se você está com a mochila nas costas, então, por exemplo, com 5 anos de idade, faz parte do primeiro setênio, você está com a mochila nas costas, primeiro setênio você recebe tudo. Se você recebe tudo, sua mãe coloca uma maçã na mochila. Você vai comer a maçã, tá? Você tá lá por quê? Porque é o que foi oferecido para você. Beleza. É o que está sendo oferecido. Coloca lá um caderno de tal jeito, é aquilo que está sendo oferecido. Beleza. Segundo setênio, você recebe, mas você também dá. E você o que é dar? Você começa a ter as preferências. Sua mãe coloca a mochila, você dá uma olhadinha e fala: mamãe, eu prefiro banana, eu prefiro um abacaxi. Então você começa a ter experiências. Então é assim, minha mãe coloca uma fruta, mas eu tenho as minhas preferências. E no terceiro setênio, como você discorda, como você precisa se desvincular para saber quem é você, descobrir quem é você no mundo verdadeiro, sua mãe coloca sua mãe coloca uma maçã na mochila. O que você faz? Você deixa a fruta. Não tem preferência. Eu não gosto de maçã, eu não gosto de fruta. E você então não tem preferência, você disse que não gosta daquilo, então não adianta nem colocar na mochila. Eu posso tirar da mochila e deixar, porque é pesado para mim levar na minha mochila aquilo que eu não sou, aquilo que eu não quero. Então é bem diferente. No curso a gente ensina isso. Qual é o enfoque? Opa, abriu. Qual é o enfoque? Meu Deus. Qual é o enfoque que nós precisamos dar em referência a primeiro setênio, a segundo setênio, a terceiro setênio?
porque eles representam uma base de preparação para a vida, tá? Preparação para a vida. Isso é uma construção e pode deixar rastros muito importantes, tá? Não somente emocionais, principalmente também da percepção. E quando a percepção deixa um registro, isso pode traduzir-se em sintomas e patologias, tá? Então, nós prezamos muito o estudo da antroposofia, as noções da antroposofia dentro do bioalinhamento. Nós respeitamos muito esse estudo, tá? No mais, pessoal, um grande abraço, muito obrigado a todos. Quero agradecer muito. Quem quiser e acreditar que é importante que os seus colegas vejam, compartilhem para que chegue até eles.